Começa agora mais um Semana Tech, o podcast da Info. Eu sou a Paula Hotman e aqui no InfoLab comigo estão Luiz Cruz. Olá pessoal, tudo bom? Lucas Agrela. E aí galera? Carlos Eduardo Silva, o nosso rei das câmeras. Olá! E Marcelo Venceslau cuidando do link ao vivo e das redes sociais. Boa tarde pessoal. Pois é, e sem mais delongas, o nosso podcast começa com a notícia do dia. A Microsoft lançou no Brasil o Nokia Lumia 630. Lucas. O Nokia Lumia 630, ele é o primeiro Windows Phone 8.1 a chegar no Brasil a ter suporte a 2 chips de operadora. E além disso, outro diferencial desse aparelho é que ele também tem TV digital, que é um recurso que foi oferecido pela Microsoft/Nokia somente para o Brasil. E o preço dele, bom, ele foi anunciado, vai ser R$549, é isso? Vai ser bem barato. 549 é a versão que vai ser vendida exclusivamente pela operadora Claro, que não tem a TV digital, mas tem o Dual Chip. Ah, entendi. Os outros preços foram anunciados? O modelo com TV e Dual Chip vai sair por R$699 a partir de junho. Mano. Eu tinha entendido que era um SIM e TV digital, então é duplo SIM sem TV digital? Não, você tem razão. É um SIM na operadora Claro, até porque faz sentido a operadora não vender, né, um aparelho com 2 chips, né? E TV digital? E a TV digital não vai ser um recurso desse aparelho, vai ser só no outro. Entendi. Então, para ficar claro, um chip... Um chip sem TV digital, Claro, R$549. 2 chips, TV digital, R$700 no varejo a partir de junho. É que é muita informação vindo agora, a gente até se atrapalha. É muita coisa. Mas não foi o único anúncio que a Microsoft fez aqui, né? Esse foi o anúncio de que vai começar a ser vendido aqui daqui a alguns meses. Mas ela também anunciou 2 outros aparelhos, inclusive um super topo de linha, que ainda não tem previsão de chegar aqui, ou previsão bem mais pro fim do ano. Bem mais pro fim do ano. Né? Os outros aparelhos que a Nokia anunciou foram o Nokia 635, que ele é exatamente o 630, mas com o diferencial de ter o suporte à rede 4G brasileira. E a outra grande novidade é que a Nokia confirmou que vai trazer o Nokia Lumia 930, que ele é um número, novo, né? É muito número, é tudo Lumia, um monte de número. O 930 ele é o novo topo de linha da empresa, que tem um processador Qualcomm Snapdragon 800, um dos mais potentes do mercado, quad-core. E câmera de 20 megapixels. Câmera de 20 megapixels Peer View, tem estabilização ótica de imagem também, e 32 GB de armazenamento interno. É um aparelho bem respeitável. E com Windows 8.1, né? Windows 8.1. Dependendo se ele chegar até o final do ano, pode ser que ele já venha com o Cortana, né? Provavelmente. Instalado. A previsão que eles deram, que os dois, o Lumia 930 e o Lumia 635, vão chegar neste ano, a partir do 3º trimestre. Então, vai chegar para as compras de Natal. Até outubro já deve estar no mercado. E esse que vai ser comercializado agora com o Windows Phone 8.1, ele vai ter o Cortana? Não, foi uma dúvida que eu também tive. Então eu perguntei pro pessoal lá, eles falaram que o Cortana só mais pra frente ainda. Poxa, isso é ruim, né? Isso é péssimo. O Cortana é o assistente pessoal, tipo a Siri, assistente pessoal de voz. A Siri é meio que uma mistura de Siri com Google Now, né? É aquela... Bom, enfim, você vai poder falar com o celular, ele vai te entender e vai responder, devolver informações através da busca e tal, né? O nome é bacana, de onde veio o nome? É do game, né? O Cortana? Sim, é do Halo. É a personagem de inteligência artificial que auxilia o protagonista do jogo. E é uma série exclusiva da Microsoft, então faz sentido, né? Uma franquia, né? Não é... Isso, uma franquia exclusiva deles. Tem bastante coisa. Pois é. Falando em assistentes pessoais de voz, outra notícia que abalou, ou enfim, que sacudiu o mundo da tecnologia essa semana foi o anúncio do Google de que, a partir de agora, nós teremos o Google Now em português. Ele começou a falar com a gente, entender o que a gente diz e dar respostas em português. Já tinha passado um pouco da hora, não sei, eu senti isso. É bem bacana que eles tenham lançado, mas a gente estava sentindo falta aqui no Brasil de alguém lançar um assistente pessoal falando português, oficial. Exceto o smartphone da Motorola, que foi Moto lançado, X, né? O Moto X com processador de voz ali e com bastante comandos já em português. Os outros aparelhos ficaram praticamente a escanteio. Assim.
Eu, inclusive, no Nexus 5, eu configurei o idioma em inglês por algum tempo para usar os recursos do Google Now, que são bons, mas ainda não funcionavam alguns recursos aqui no Brasil. Isso é esperado, né? Já era esperado há bastante tempo, né? Lá fora, isso, o Google Now já é bastante utilizado. Vocês testaram, fizeram perguntas para ele, brincaram um pouquinho essa semana? Só um pouquinho. Naquele só um dia pouquinho, que a gente por estava aqui enquanto. no Colab. Mas é interessante, assim, tem bastante coisa legal. Dá para perguntar resultado de cálculo, dá para... Algumas coisas, na verdade, já funcionavam no Google Now, né? Mas aumentou a quantidade de informações, parece. O que eu achei bacana é que a sensibilidade do sistema está muito boa. Então, mesmo quando ele não responde falando com você, ele entende, realmente, ele aparece digitado exatamente o que você falou, mesmo quando alguma coisa muito específica. A compreensão está em um nível... A compreensão está em um nível muito bacana. respeitável, está bem fiel. Assim. Eles usam um princípio de inteligência artificial interessante, que você compara vários padrões com base na quantidade de informação que você tem, e a quantidade de informação determina a qualidade final da solução. É uma tecnologia semelhante à usada no Google Translate. Então, o Google Translate lá, quando você vai traduzir de vários idiomas, na verdade ele está usando milhões de arquivos de páginas escritas nesses idiomas que já fazem uma certa tradução. Então, ele compara milhões de resultados para te dar a resposta. E é em milésimos de segundo isso, né? É muito interessante. Assim. Então, essencialmente, ele aprende com o uso também? Sim, aprende com o uso, aprende conforme mais arquivos são indexados ali na base deles, e eles têm milhões, né? É o buscador que tem a maior quantidade de informação disponível, né? Eu não sei, eu achei muito bacana, muito bom, especialmente porque ele foi desenvolvido aqui no Brasil, né, pelo time de engenharia do Google lá de BH. Mas uma coisa que eu fiquei meio assim, é que eu acho a Siri, mesmo em inglês, um pouco mais bem-humorada que o Google Now. Você pode fazer umas perguntas mais engraçadinhas, assim, a Siri sempre tem uma resposta. Se perguntar quem é você, ela responde em inglês. Mas eu achei que faltou, assim, umas piadinhas em português no Google Now. Não, isso com certeza. Mas eu acho que também isso é um grande golpe para a Apple, porque 2 anos de Siri e cadê português? Google Now chegou depois... E já tá tem o S-Voice da Samsung também. Tem o S-Voice também. Isso. Acho que cada fabricante já tá fazendo a sua versão aí faz um bom tempo. Né? E eu perguntei pro pessoal da Nokia hoje também no evento do lançamento do 630 se o Cortana já tinha uma previsão de estar em português, e a resposta é não. Como muita coisa, não tem previsão. Tem uma coisa interessante... nisso tudo é que eles são assistentes de voz com um comando, né? Você dá um comando, ele dá a resposta. Mas como a Paula disse, não tem uma interação ali. Para ser considerado um assistente de voz mesmo, tem que ter um pouco de personalidade embutida nessa inteligência artificial. Uma coisa meio do filme, o Ela, né? O filme Her. Her. E seria interessante ter isso, apesar de que poderia ocorrer no mesmo erro do cara do Her, né? Não vou dar spoilers aqui, mas não dá muito certo. Mas não dá muito certo quando tem personalidade demais. Mas se fosse a Scarlett Johansson falando com você no telefone, talvez se gostasse. Ok. Aí eu acho bacana. Aí você acha válido, aí tudo bem. Entendi. Bom, outra notícia, dessa vez não lançamentos de software, mas sim mais um telefone. A Motorola declarou uma guerra aos aparelhos de baixa qualidade e baixo preço. Parece que a fabricante comprou uma briga, especialmente com a Samsung, ao dar algumas declarações polêmicas com o lançamento de um novo celular. Que já está aqui com a gente no Infolab. Pois é. Paula, mostra aqui para o pessoal. Aqui. A gente botou 3 aqui para embaralhar a visão de quem está acompanhando no vídeo. Esse aqui é o Moto E. Olha só. Exato. Ô, Lucas, e o que a Microsoft... A Motorola, confundindo. O que a Motorola quis dizer quando ela falou a gente está numa guerra aos aparelhos de baixa qualidade e baixo custo? Então, o seguinte, essa declaração foi dada pelo vice-presidente de marketing de produtos da Motorola Mundial, que é o Steve Sinclair. Ele disse isso para mim na coletiva do lançamento desse aparelho que aconteceu nessa semana também. E a ideia é que eles não querem vender um aparelho que tenha baixo custo, que tenha uma experiência de uso ruim. Então, o que eles fizeram
e o que eles dizem que é o grande diferencial dos aparelhos dele, foi otimizar o Android para o hardware que pode ser vendido a baixo custo mesmo. Então esse aparelho aqui ele vai chegar por... ele vai chegar também na faixa dos R$700 e ele vai rodar uma versão do Android já atualizada, que é o Android KitKat 4.4.2, e a Motorola garantiu já de fábrica ali que você vai sair com a garantia de que vai ter mais um update de software. Então, essa, que eu ia falar aquela hora, eu estava muito ansiosa para comentar sobre isso. Essa foi a grande alfinetadinha não, uma bela alfinetada na Samsung, que foi a história de que a Samsung não está atualizando as novas versões do Android KitKat, né? Vences, tem uma pergunta. O Thiago Guedef, ele pergunta assim, vocês acham que a Motorola vai virar uma nova Samsung, vários aparelhos parecidos para disputar todos os tipos de cliente? E eu acredito que não. A Samsung hoje tem um portfólio tão grande que, para vocês terem uma noção, a média de lançamento de produtos da Samsung é um novo a cada 10 dias. A Motorola anunciou 3 nos últimos, o quê? 8 meses? Então a Motorola essencialmente está apostando em 3 faixas, 3 aparelhos. Um que é o high-end deles até agora, que pode ser considerado até no mercado como um intermediário, é o Moto X, que é vendido a R$1.100, R$1.000. O Moto G, que é vendido a partir de R$650, que tem um hardware intermediário e também tem um Android atualizado. E agora o Moto E, que ele é um aparelho que ele foi lançado com um hardware um pouco mais fraco do que o Moto G, mas ele tem o apelo da TV digital, que é importante para esse período de Copa do Mundo. Então, essencialmente, eu acho que não. Mas eu acho que eles vão dominar boa parte do mercado com esses aparelhos. Uma coisa que eu comentava aqui antes com o pessoal é o seguinte, o fato a empresa pode ter 2 estratégias de vendas, né? Ou ela ganha com um produto high-end e um valor alto, e obviamente vendendo poucas unidades ou menos unidades, ou então ela ganha com o volume, com aparelhos mais baratos e que pegam uma fatia maior de interesse de consumidor. E me parece ser o caso da Motorola. O high-end dela, na verdade, não é tão high-end assim, que é o Moto X. Mas os outros 2, ele tá mirando no consumidor que quer um bom custo-benefício. Ele não quer investir muito num smartphone, mas quer um aparelho que seja minimamente usável, utilizável. Eu recebo várias perguntas de leitores aqui da Info, internautas, no Facebook, falando, eu quero comprar um aparelho, mas eu não sou rico, eu não tenho todo esse dinheiro para gastar, eu não quero investir, não sei o quê. Eu acho que cada vez mais a gente está vendo as empresas preocupadas em darem opções, né? Uma coisa que a própria Motorola falou nesse lançamento é, olha, a gente, em outras palavras, eles falaram, vai tirar o supérfluo, né? Vamos dar o suporte ao que precisa. Que foi outra alfinetada na Samsung, isso. Porque a Samsung, por exemplo, oferece diversos recursos, como foi citado pelo CEO da Motorola. Você pode trocar de imagem na galeria apenas passando a mão sobre o aparelho, mas qual a real utilidade disso? O que é mais importante, oferecer isso ou oferecer uma boa experiência de uso? Eles acreditam na segunda opção. Então, por isso, eles estão tirando tudo que é supérfluo para eles e investindo num celular que não trava e que tem Android atualizado. Porque eles também falaram exatamente isso. É péssimo você comprar um aparelho e descobrir que em 2 meses ele já ficou para trás, foi desatualizado. E você não vai conseguir atualizar. Não vai conseguir atualizar. Porque o S3 foi abandonado. Nessa velocidade que estão as atualizações de smartphone, é meio arriscado até dizer isso para um aparelho de entrada. Eles disseram isso porque eles comprovaram com números ali no telão, mostrando que eles demoraram 19 dias para disponibilizar o update do Android KitKat para o Moto G e compararam com, por exemplo, a LG para o G2, que demorou 120 dias. Isso eles apostaram porque eles mostraram que a personalização atrasa muito. Então, e também pode prejudicar a experiência de uso, porque o Android KitKat, por exemplo, ele foi otimizado para rodar em aparelhos de até 512 MB de RAM. E a Samsung está dizendo que não vai atualizar o S3 porque o 1 GB de RAM não é o suficiente para rodar a versão personalizada do Android deles, que é o TouchWiz. A interface customizada, TouchWiz. É uma boa aposta. Eu acho que é uma aposta inteligente da Motorola ao fazer isso. Uma coisa curiosa que acho que os leitores não sei se perceberam, ele tem uma antena conectada. É tão discreta, Lisa, super discreta, ninguém viu, né?
essa anteninha aqui, na verdade é uma antena, não é um extensor P2 para o fone de ouvido, é uma antena externa para a TV digital, o que é algo um pouco estranho, assim, os aparelhos que têm TV digital geralmente têm antena interna. Essa antena flexível, como chama a Motorola. Nesse caso ela funciona como um amplificador do sinal, então não quer dizer que não vai funcionar, mas sem antena, ou com um fone de ouvido conectado, por exemplo, que pode servir como antena. Mas ela é recomendada para melhorar o sinal. É meio bizarro, né? Você ficar com um negócio pendurado no celular. É super prático. E é engraçado que você pode conectar o seu fone de ouvido aqui. Outra coisa que a gente viu também, que eu perguntei para o pessoal da Nokia sobre o Lumia 630, foi essa questão da antena. Ele não precisa de uma antena e ele pode funcionar muito bem com um fone de ouvido. Então, da mesma forma que você precisa conectar um fone de ouvido para melhorar a recepção de um sinal de uma rádio FM, você vai fazer isso com a TV também. E não vai precisar andar com um negócio pendurado no smartphone, assim. Agora na Copa talvez você possa pendurar alguma coisinha aqui, né? Na maré, uma bandeirinha. Uma bandeirinha do Brasil, torcer. Um símbolo do fuleco. Pois é, e outra polêmica da semana foi... Eu achei essa bem polêmica da semana. Um tribunal europeu decidiu que as pessoas têm o direito de serem esquecidas pelo Google. Ou seja, você pode requisitar que o Google, ou enfim, outras empresas digitais retirem as suas informações e que você não apareça mais nos buscadores e nem as suas informações pessoais, mesmo que você tenha colocado elas lá em algum momento da sua vida. Eu não sei qual a implicação disso. Eu acho que o mais perigoso é a questão que eles colocam aqui, ó. Eu vou tentar citar o que eles falaram. Qualquer pessoa tem o direito de ser esquecida, em especial em relação a dados, abre aspas, inadequados, não pertinentes ou não mais pertinentes. Como você julga se alguma coisa é inadequada ou é não mais pertinente e para quem ela é pertinente? Sério? Não, é o direito à privacidade, né? Só que as pessoas também fazem besteira, né? Por exemplo, você eventualmente vai fazer uma selfie lá, esquece de algum detalhe, tira foto de algum parente seu e publica. Aquilo foi indexado, copiado para muitos sistemas e você, ao assinar um serviço desse, autorizou o seu conteúdo a passar como propriedade para o Google ou para qualquer que seja o indexador. E aí você não tem mais como tirar aquela imagem do ar. Esse é um conteúdo inadequado, privado, que você passou o direito para todo mundo ver, né? Mas o que eu acho curioso é que o caso específico não foi um caso de alguém que postou alguma foto que vazou, alguma coisa. Era um espanhol que queria que as informações dele referentes a um leilão de imóveis em 98 fossem tiradas. Ou seja, ele voluntariamente colocou essas informações em algum momento por causa desse tal leilão e depois não quis mais que elas aparecessem. Pode ter o direito, mas aí vai a pergunta. Essas informações foram colocadas por ele, o que a gente pode colocar, o que a gente pode tirar e quem julga o que é? Não, se ele entrou no site de leilão, fez um comentário lá, alguém que, sei lá, tá vendendo um carro, ele foi lá e falou, gostaria de comprar esse carro usado e tal, eu tenho, sei lá, tenho interesse ou qualquer coisa assim. E é um carro concorrente da empresa que ele trabalha hoje, por exemplo. Aí ele quer remover aquilo para não pegar mal, ou sei lá. Ou ele tem algum outro motivo, sei lá, dívida, alguma coisa assim. Ele quer remover. Ele tem o direito, pô. Só que aquele conteúdo, quando ele entrou naquele site de leilão, ele autorizou a divulgação das informações que ele publicou através daquele e-mail. Então ele passou o direito para outra empresa, né? E aí o Google vai lá, indexa esse conteúdo e aparece na busca, toda vez que digita o nome do sujeito. E a gente cai naquele problema da gente nunca ler o que a gente aceita usar na internet. Ou, pois ok, aceito. Agora, até aquela coisa que tem muitos sites que colocam, tipo, desses termos de serviço que você vendeu a sua alma para a empresa. Tipo, literalmente, dizendo isso. Acontece mesmo. Isso é uma discussão de privacidade muito grande, assim. Os serviços têm o direito de pegar as minhas informações e usar até quando eles quiserem? Não sei. É uma coisa a ser discutida de fato. Agora, é um pouco inviável também. Você já imaginou se todo mundo começa a solicitar remoção da busca? A busca não vai buscar nada, né?
Não vai ter informação para você. vai Mas ter depois a nada. gente não cai naquela história, um político que associado à corrupção que sai uma matéria, ele pode solicitar que você não indexe, que você retire. Eu acho que essa discussão é muito grande porque, tudo bem, o cara, coitado, é um sujeito, fez um comentário uma vez que quer que retire, mas a discussão em si abrange coisas muito maiores, né? Se você falar, tudo bem, tira o comentário dele, qual que é o limite disso? Eu acho que esse é o ponto que está todo mundo discutindo em cima dessa Agora, notícia. de certa forma, é interessante até esse tipo de... A Europa tem uma tradição aí de processar as empresas por trust ou por essa questão da privacidade, né? Aconteceu com a Microsoft no passado, por causa do Windows, e aconteceu com os navegadores, por causa da busca e tal. O sistema vir com um navegador e não dá a opção de instalar outros, né? Mas, de qualquer forma, toda essa discussão a respeito de privacidade ou de poder das empresas é interessante porque dá uma segunda opção, né? Então, você eventualmente ter essa opção de remover as buscas ou remover uma indexação no seu nome seria interessante. Eu não vejo problema nisso, assim, desse ponto de vista, de consumidor, né? Agora... Será que a gente tem que pensar numa coisa, como existe, por exemplo, a legislação para você publicar a foto de alguém, se você tirar foto de alguém dentro de uma casa, você não pode porque é um espaço privado, mas se a pessoa está andando na rua, num contexto público você pode, se é uma figura pública, andando na rua você pode, porque você entende que há um interesse público por trás da foto de alguém público na rua. Então, de repente, você tem essa discussão, mesmo que já tem em revistas. Sim. Né? Essa discussão vai ser muito mais... vai estar muito mais em voga agora que o Google Glass começou a ser vendido dos Estados Unidos, assim, outra notícia dessa todo semana. mundo. Outra notícia dessa semana. $1.500. Não só mais para desenvolvedores, né? Exatamente, mas enquanto durarem os estoques. Parece ser uma queima da edição antiga para que eles já estariam preparando uma nova. E os rumores dizem que essa versão nova seria mais barata. Então, não sei. Talvez valha a pena esperar. Talvez. Mas se você for muito ansioso e não aguardar e esperar... Essa história de privacidade também, assim, é uma coisa da cultura atual, né? Se você, por exemplo, não tem um perfil no Facebook, você não posta fotos, você não está nas redes sociais, você, de certa forma, é excluído da sociedade, assim. Só que esse é um direito à privacidade. As pessoas têm que começar a pensar um pouco nisso, fazer selfie, tirar foto de tudo quanto é coisa. No futuro isso pode ter uma implicação séria. Tem até uma discussão, acho que a gente comentou num outro podcast sobre isso, tirar fotos de bebês, pais que já tiram foto do bebê e postam, foto de criança e postam. Logo que nasce. Você está colocando ali informações de uma pessoa que não tem... Ela mal nasceu, né? E você já está ali, né? dando informações pro sistema sobre ela. A gente, de certa forma, acha isso um pouco estranho, mas a geração atual vê isso como, é comum, né? Tipo, normal, né? Então mas até a gente ter comentado isso, não parecia tão estranho, assim, tirar foto de meu bebê e postar. Mas quando a gente comentou, eu pensei, isso é verdade, né? Tipo, isso já é uma informação que está colocada ali, indexada, provavelmente com o nome desse bebê, que ele não tem a menor consciência disso. Essa nova geração já nasce e já começa a ser exposta desde o seu primeiro dia. Antes de nascer, é verdade. Tomando banho pelado na banheirinha, e futuramente o cara vai entrar em algum lugar, pega uma foto dele e fala, ele já foi assim, não sei o quê. Fazer aquelas piadinhas sem graça, infantis, né? Mas isso vai prejudicar a vida do sujeito. Sem dúvida. Certo. Bom, Luizão, você teria medo de ter alguma foto sua aí rondando, assim, da sua mãe, não? Não. Ter colocado uma foto sua pequena? Não tem grandes problemas com isso. Mas eu gostaria que o Facebook ou outros serviços tivessem essas ferramentas de filtro. O Google, inclusive, só voltando um pouco ao caso, o Google ele tem uma ferramenta de migração de dados. Se você não está satisfeito com o Gmail ou com outras coisas, você pode pegar seus dados e migrar para outro servidor. E ele extrai esses dados e compacta para você baixar. Isso já é um avanço nesse sentido de privacidade. De liberdade também. Muita gente tem Gmail, tem outras coisas e guarda uma porrada de informação lá. Só que e se um dia esse negócio parar, né?
você precisa Dá migrar um para um pânico, outro né? serviço. A gente vê quando cai algum serviço do Google, o Gmail trava. Não, as pessoas qualquer entram em coisa, né? Assim, às vezes o Facebook sai fora do ar, o pessoal já sai falando. No A Twitter. internet No acabou. pânico. No Twitter, né? acabou, quando o Twitter baleava. Caiu a internet, não sei o quê. Caiu o WhatsApp. Essa não. acaba com metade dos brasileiros. Então. E isso é uma dependência que a gente cria mesmo desses serviços. Vences, temos O uma Sérgio pergunta. Brosco, ele pergunta assim, outra questão importante sobre a privacidade é pensarmos a que ponto os serviços ditos gratuitos realmente são, porque eles podem lucrar através do uso das nossas informações e nós disponibilizamos essas informações para eles, que de certa forma é uma forma de pagamento. Exatamente isso. Concordo plenamente. Assim. É isso, no fundo é uma troca. exatamente isso. Quando a gente aceita todos esses usos de termos e serviços, a gente está dizendo que a gente está trocando as nossas informações, os nossos dados, que são justamente o que as empresas vendem, algumas de uma forma um pouco melhor, outras não, enfim. É a forma como elas ganham dinheiro. O importante, acho que por isso que a gente acaba falando tanto disso aqui, é as pessoas terem consciência de que isso é uma troca, que não é de graça e que a moeda, no caso, são as suas informações. Se você está consciente disso, já é muito melhor do que você, de repente, um dia descobrir que seus dados foram, enfim, estão por aí, foram parar em algum lugar. E acho que uma coisa muito importante que o Luizão sempre fala, as coisas ficam, elas não... É muito difícil elas serem apagadas. Se subiu uma foto no Facebook e você apagou ela depois... Alguém tirou o print screen. Ela continua lá também. Não, e às vezes ela não é nem apagada do Facebook. Exato. Ela Ela fica demora. lá. Ela demora. Se você clicar Não, e demora arrastar, não. Às vezes não é apagada. Ela Não. só não fica visível. Ela fica visível por meio daquele link que é gerado quando você clica na foto e arrasta para a barra de endereço. Aquele link ele fica vivo por mais tempo do que se você apagar mesmo. Tem uma frase que resume muito bem essa situação. Assim, ó, se o produto é de graça, o produto é você. É exatamente Pois é. isso. E com essas sábias palavras de Luiz Cruz, a gente encerra mais um Semana Tech. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Falou, Falou, pessoal. pessoal.